Olá pra você que tá me assistindo, eu sou a Luli e hoje eu trouxe pra vocês mais uma história de relatos sobre OVNIs, porque eu adoro essas histórias. E eu decidi trazer aqui pra vocês num quadro que se chama Histórias de OVNIs que vocês precisam conhecer. Então eu vou deixar uma playlist dessas histórias aqui pra vocês se situarem. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo meu, tem playlist aqui pra vocês estarem assistindo outros vídeos como esse. E porque eu sempre tô postando conteúdos diferentes aqui, então vocês conseguem se situar. E não fica acanhado, vem aqui, comenta e fala o que vocês acham, se você concorda, se você não concorda, se você acha estranha essa história, se você acha que é mentira ou verdade, porque eu vou adorar ficar sabendo, eu adoro compartilhar e conversar sobre essas coisas, então bora lá. Essa história que eu trouxe pra vocês aconteceu no Arizona, nos Estados Unidos, em 1975. Pra ser mais específica, aconteceu no 5 de novembro de 1975, quando um lenhador, junto com 5 amigos, estava voltando pra casa depois de ter trabalhado, e eles viram, assim, avistaram atrás de uma montanha uma luz. E eles ficaram intrigados com aquela luz e decidiram se aproximar da colina que estava tampando a luz. E quando eles conseguiram se aproximar um pouco mais, eles viram que se tratava de um objeto de 6 metros de altura aproximadamente, em formato de disco. Eles ficaram ali meio assustados, mas olhando para aquele objeto, até que desse objeto saiu como se fosse um raio, foi descrito como se fosse um raio, e afetou e pegou de em cheio o Travis. E quando esse raio de tonalidade azul acertou ele, os outros 5 amigos ficaram desesperados e assustados e saíram correndo e deixaram o Travis para trás. O Travis desapareceu depois disso, ele só foi encontrado 5 dias depois do ocorrido, e os amigos dele relataram o que aconteceram. As autoridades começaram a achar que se tratava de um assassinato e os amigos deles eram os principais suspeitos. Eles foram submetidos a um exame de polígrafo, basicamente um detector de mentira, e todos os 5 constaram que estavam falando a verdade. E assim, eu tenho uma ressalva para deixar nessa parte da história, porque tem pessoas que conseguem de fato enganar, que é o detector de mentiras, mas normalmente se trata de pessoas treinadas que sabem como enganar o polígrafo. É estranho pensar que 5 pessoas que estavam voltando do trabalho, lenhadores, de certa forma tinham essas artimanhas, mas fica aí de critério de curiosidade para vocês como elemento, que sim, é possível você enganar um polígrafo. Só não é comum pessoas, assim, do cotidiano conseguir fazer isso, principalmente 5 pessoas. Mas 5 dias depois, o Travis foi encontrado. Ele foi encontrado a 80 quilômetros do local que ele tinha sumido. Ele veio com uma história mais confusa ainda. Os policiais encontraram, nossa, não se trata de um assassinato, mas o Travis alegou que ele foi abduzido e ele foi submetido a exames. Então eles acharam essa história um pouco estranha, né? Então eles também decidiram colocar o Travis lá para fazer o exame do polígrafo para ver se ele estava realmente falando a verdade. E o polígrafo também confirmou que o Travis estava falando a verdade. Por fim, o caso não foi concluído. O Travis disse que foi sim abduzido, que ele sim teve contatos. Ele descreveu os extraterrestres que tinham levado ele como seres pequenos, de cabeça grande e olhos arredondados. As pessoas acharam que ele estava mentindo, mas ao mesmo tempo ficaram confusas, porque todos eles passaram pelo polígrafo. E 20 anos depois, né, o Travis lançou um livro contando pra ele o relato, e nesse livro ele fala que ele não só foi abduzido, como ele também foi salvo por uma outra raça alienígena que por algum motivo salvou ele, deixou ele aqui na Terra e não matou e não fez nada com ele. Mas inicialmente os ETs que tinham abduzido ele estavam com uma má intenção e estavam fazendo exames nele. Então essa é a história que ele contou. E 20 anos depois que isso aconteceu, o Travis deu uma entrevista, se eu não me engano, falando sobre isso, e ele insistiu nessa história de que ele de fato foi sim abduzido e tudo que tinha acontecido. Ele não alterou em nenhum momento a versão da história dele que ele tinha contado na época, e nem 20 anos após que isso aconteceu. Essa história que o Travis viveu inspirou, né, e deu a origem a um livro que ele escreveu, e posteriormente eles lançaram um filme sobre essa história dele, que eles acharam realmente fascinante. E o filme se chama Fogo no Céu. Eu não cheguei a assistir, mas saiba que o filme Fogo no Céu é um relato do que o Travis viveu. Mas me diz aqui vocês, o que vocês acharam sobre essa história. É realmente interessante, igual eu falei pra vocês. Eu gosto muito dessas histórias, mas eu não consigo desenvolver, sabe, um raciocínio muito elaborado. E realmente é uma história muito intrigante, principalmente por causa dos elementos. Porque, por exemplo, o Travis, vamos supor, inventou essa história, mas é difícil
acreditar que o Travis conseguiu influenciar 5 pessoas que trabalhavam com ele a narrar a mesma história. E é mais estranho ainda pensar que, além de tudo, essas 6 pessoas no geral conseguiu enganar o polígrafo e nenhuma delas foram detectadas contando mentira no polígrafo. E lembrando que são pessoas comuns, então não tinham nenhum tipo de suspeita sobre eles, sobre como eles poderiam conseguir enganar um polígrafo. Como eu disse pra vocês, é possível, mas normalmente isso ocorre com pessoas treinadas pra fazer isso. Mas fica aí a dúvida e a história pra vocês, então me diz aqui nos comentários o que vocês acharam e até o próximo vídeo.